Quero estudar no Canadá, mas e aí? Fazer um college público, um college particular? Qual é a diferença de um college público para um college particular em relação ao Brasil? Essa é uma dúvida muito comum. Eu estou aqui com o nosso querido Rodrigo, representante da Von West, que é um college particular aqui da cidade de Vancouver, para a gente bater um papo sobre isso e te explicar, né, essas diferenças que tanto a gente vê, essa dúvida pairando na internet. Não é isso, meu querido Rodrigo? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Não, obrigado, Chico, mais uma vez, por participar aqui das lives contigo. E é isso, né? Tem muitas dúvidas, sei que muita gente está com dúvida aí, ouvindo aí do Brasil, e eu também tive essas dúvidas, então fico muito feliz em compartilhar com todos vocês. Então, vamos lá, então. Eu vou quebrar aqui, tá, Rodrigo, para o pessoal entender. Antes de facilitar para você o entendimento, eu vou dificultar um pouquinho mais, né? Mas é que é para você ter uma resposta mais ampla e mais completa dessa divisão. Nós temos programas, né, em college públicos, certo? Aí você tem os programas em colleges particulares com PGWP, né, que é aquele visto após a conclusão do término do programa, e os programas em colleges particulares sem PGWP, tá legal? Para facilitar o seu entendimento agora, nós vamos quebrar assim. Nós vamos falar da divisão dos colleges com PGWP e sem PGWP, tá legal? Sendo os com PGWP, os públicos ou particulares. E depois eu posso explicar um pouquinho mais essa diferença aí com PGWP, públicos e particulares. Mas agora vamos fazer o seguinte, Rodrigo, para você me ajudar a explicar para o pessoal, nós vamos quebrar os programas com e sem PGWP. Por enquanto vamos falar disso. Aí o college particular no sem PGWP e o college público e o particular com PGWP. Vamos lá, então. Vamos explicar essa diferença aí, meu amigo. O que você vê que é Sei que você é um estudante, né, de college particular, né, sem PGWP aqui no Canadá. O que te fez tomar essa decisão, né? Porque é um caminho, são dois caminhos diferentes, né? O que te fez tomar essa decisão e o que hoje, trabalhando em um college particular, o que você vê essa diferença, grande Rodrigo? Também tinha muito essa dúvida, Chico, porque assim, quando a gente está no Brasil, a gente vê de tudo. Por isso que eu te chamei para falar disso, que é para você contar a sua história, que aí a pessoa consegue mais fácil de entender, né? De explicar e de entender, né? Então, a ideia inicial, né, eu também estava muito focado, né, eu e minha esposa estava muito focado ali no programas com PGWP, a questão também de imigração, fica um plano muito mais tranquilo, né, fica muito mais certo quando a gente está no Brasil, é muito, muito incerto, né, porque a gente que mora aqui, né, Chico, para nós é muito tangível isso, mas para quando a gente está no Brasil, a gente não entende muito bem como é que são os passos a ser dados aqui, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Na verdade, assim, não tem nada concreto nem de um lado nem de outro, né? Tudo depende também das coisas como vai acontecer, tanto com PGWP Sim. ou sem PGWP, tudo é incerto, né? Mas é claro, né, tem muitos caminhos que podem ser seguidos e também depende muito do perfil. Então, o que nos levou a vir por um college privado em vez de um programa com PGWP, né, foi que a nossa experiência profissional. Então, como nós já tínhamos bastante experiência profissional, então já tem, enfim, né, a gente não é novinho, né, Chico? Então, a gente já tem uma certa... Uma bagagem, né? Já tem uma bagagem de mercado, então isso fez com que, analisando os processos de imigração, também abrisse os olhos para os programas provinciais. Então, a gente começou também, não só o Express Entry, né, que tem todos os requirements, mas também olhar para o BCPNP, né, que é o processo provincial de imigração, onde a idade não conta, né, a idade não tem relevância nesse processo, o que para nós era uma vantagem, porque a gente já tinha passado dos 29 já há um tempinho, né, então já ia perder. A população começa a fazer assim, né? Já ia perdendo pontos. Então, a gente começou a olhar também para os programas do provincial de imigração para a gente poder ter mais possibilidades. E o programa provincial de imigração, ele facilita bastante para quem tem experiência profissional prévia, né? Para quem já tem experiência. Então, isso fez com que a gente olhasse um pouco mais para os colleges privados, o que a gente teria oportunidade dentro de um programa com co-op, né, que foi o meu caso, eu vim como estudante, para poder, durante o co-op, né, buscar uma oferta de trabalho, né, e assim foi o que aconteceu, né, durante o programa da parte de co-op, eu consegui uma oferta de trabalho
mais a experiência que eu tinha prévia. É claro, tem todos os outros requirements, né, tem todas outras pré-requisitos aí, mas meu perfil se encaixava muito nisso e fez com que eu pudesse, né, vir para um college privado e assim encaminhar o processo de imigração aqui. Então, foi dessa forma que a gente acabou optando. É claro que no momento que a gente escolheu, a gente não tinha nada disso certo. Isso não era certo no Brasil, a gente não tinha, mas também nada que a gente não pudesse corrigir ao longo do tempo aqui no Canadá. Tá certo. Então, vou fazer só um resuminho aqui para o pessoal e vamos. Obrigado, né, por você ter passado aí o seu relato, né, a sua experiência, né? Então, o nosso querido Rodrigo, ele analisou, né, quer dizer, o programa provincial, é até uma coisa que a gente. Daqui a pouco eu vou anunciar para vocês, né? A segunda edição do Canadá Summit 2021 vai ter a participação da Celina, da M Canadá, explicando um pouco mais isso que o Rodrigo acabou levantando aí, essa bola, não tem como não levantar, né? Mas, assim, ele analisou aqui o programa provincial de British Columbia, como ele queria vir para cá e tudo mais, e viu que ele se encaixava no perfil dele, se encaixava até num processo, estudar em um college privado, que não desse direito ao PGWP, que isso conseguiria ajudar ele com o processo de imigração, né? Agora, assim, dito isso, né, grande Rodrigo, vamos, assim... vamos começar a falar um pouquinho da diferença, né? O que é um ponto positivo de um, o que é o ponto positivo do outro, né? E tudo mais. Então, se a gente tiver que falar de um college particular, né? O que você vê de positivo em relação ao college que dá o direito ao PGWP lá, sendo ele particular ou público, né? O que você vê as grandes diferenças? O que te fez quando você pesou na balança, né? Você jogou isso tudo na balança, o que te fez analisar isso aí? Não, excelente pergunta, Chico. Assim, uma das coisas que a gente analisou muito era a questão do horário de aulas, né? Porque aqui no college privado, tanto na Van West, que é o que eu trabalho hoje, né, quanto do college que eu estudei, o horário era fixo, né? Então, normalmente os colleges privados acabam tendo o horário mais fixo de aula. Então, você já sabe que horário você vai estudar, que horas começam suas aulas, que horas terminam. Então, fica muito mais fácil de você também conciliar, né, um trabalho nesse meio tempo, né? Então, você já sabe que você vai poder trabalhar tal horário, vai ter que estudar tal horário, então fica muito mais fácil. Principalmente para mim, né, que eu vim casado, eu vim com a minha filha também pequena, então tem toda aquela coisa, né, de quem vai cuidar, não tem mais avô, é avó para cuidar de filho aqui, né, a gente tem que se virar nos 30, né, às vezes com um vizinho, um amigo, mas a gente tem que ter esse tipo de... Então, esse tipo de previsibilidade também ajudou bastante a gente, porque a gente sabia qual que é o horário que a gente podia estudar, qual que é o horário que a gente ia trabalhar, que horário que eu tinha que pegar a minha filha na escola, enfim, tudo isso também ajudou bastante, né, nessa parte de previsibilidade. E também outro ponto é a questão de conteúdo mesmo, né? Então, a gente entende que num college público ia exigir muito mais da gente, né, no meu caso, de estudante, de estudar, fazer os trabalhos, né? Então, eu ia ter mais dificuldade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu não sou de família rica, né, Chico? Então, eu tive que, né, o dinheiro que eu ia ganhando aqui, eu ia pagando minhas despesas, né? Então, é claro que eu tinha uma reserva financeira, né? Acho que é importante ter isso, mas, enfim, eu dependia muito também do que eu ganhava aqui para poder pagar as despesas. Então, isso para mim era muito importante, né? Ter essa reserva financeira, ter o que eu ganhava, né, aqui para poder pagar as despesas. Então, isso me fez fiquei mais tranquilo no meu plano, né, de vir para cá, poder estudar, trabalhar. Uma coisa que eu fazia também no Brasil quando eu estudava, quando eu fiz minha graduação. O brasileiro, ele tem muito esse hábito, me perguntam muito, né, essa história, né, mas dá para estudar e trabalhar e tal. Geralmente peço, né, para os nossos clientes para eles terem um valor para se manter ali nos primeiros meses, né, um período de adaptação, né, e tudo mais. Mas geralmente depois aí dos seus 3, 4 meses já está todo mundo trabalhando, né? Eu não sei, eu também, quando eu fiz faculdade, eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu ia para a faculdade, né? Então isso aí o brasileiro ele tá bem acostumado aí com essa situação, né? Não, com certeza. O brasileiro sim, mas o canadense não, né? Não é uma realidade para o canadense. O canadense, normalmente, ele só estuda, né? Ele não trabalha e estuda. Ele vai trabalhar ali nos breaks, vai trabalhar no summer, né? No summer break, né? Que é um período maior, mas normalmente ele só fica focado no estudo, que é uma realidade diferente do que a gente tem no Brasil, né? Pelo menos na grande maioria, né? De estudar e trabalhar como a gente fazia, né, Chico? Então, isso também acaba ajudando na adaptação. Então, se você vindo para um college privado, isso faz com que fique mais próximo da realidade. A demanda é menor, né? Então eu diria que essa é uma das diferenças, né?
a demanda é menor, né, de um college particular contra um college que dá direito ao PGWP. Essa aí é uma grande diferença, né? E eu também não vim buscando, assim, conteúdo novo, né? Eu não vim buscando uma coisa... Então, como eu já tinha, né? Eu sou graduado, tinha MBA no Brasil, então não estava buscando me aperfeiçoar muito na parte acadêmica. Eu entendia que a parte acadêmica... É claro, a gente está sempre aprendendo, né, Chico? A gente está sempre buscando coisas novas para aprender, mas não era o meu foco inicial. Meu foco sempre foi vir para imigrar para o Canadá, e os estudos, né, acabaram sendo o meu caminho de chegada, né, poder vir para cá com visto de estudo, poder trabalhar, enfim, para De poder estar entrada, aqui. né, e tudo mais. Deixa eu falar uma pergunta grande, Rodrigo, quer dizer, uma pergunta não, você levantou uma coisa aí, eu vou usá-la também para esclarecer. Você falou da questão do co-op, muita gente confunde isso. Né? A pessoa fala assim, eu vou fazer um co-op, então não tem PGWP. Pessoal, co-op e PGWP são duas siglas que não têm nada a ver uma com a outra. Né? Um programa ter co-op não quer dizer que ele vai ter ou não vai ter PGWP. O co-op, ele é um componente de trabalho que você precisa fazer para se formar em diversos cursos. Os cursos que nós estamos levantando aqui a bandeira, né, explicando para você que é o curso no college privado, né, que não dá direito ao PGWP, o formato dele, de uma maneira geral, funciona assim. Você tem um tempo de estudo e depois você pode trabalhar nesse tempo de estudo, você pode trabalhar 20 horas semanais e depois você tem um tempo de trabalho. Geralmente esse tempo de trabalho é igual ao tempo de estudar. Eu estudei 6 meses na VanWest. E dentro desses 6 meses você pode trabalhar 20 horas semanais, né? E você vai estudar. Quando vira a chave no seu momento do co-op, você passa a trabalhar por tempo integral, porque aí eu não vou entrar tanto nesse detalhe aqui, porque senão eu não vou parar de falar, de explicar, e a gente vai ter o evento para te explicar todos esses detalhes, né? Mas você entra num período para trabalhar por tempo integral. Você passa a poder... Então, são mais 6 meses, é o tempo equivalente de co-op, né? Um estágio que, na maioria das vezes, é remunerado e tudo mais. Explicando essa diferença para um curso de um college público, como ele funciona, ele é um pouquinho diferente. Em vez de ser 3 meses de estudo, 3 meses de trabalho, né? Você vai ter um tempo ali que você vai ter que estudar, e se esse curso tiver um componente de co-op, durante as suas férias, geralmente durante um período letivo, que geralmente são 4 meses, você vai ter uma parte de trabalho. Mas também, você também pode trabalhar por 20 horas semanais durante todo o curso, tá legal? Então eu vou fazer um exemplo aqui, tá? É só um exemplo, existem mil tempos de cursos, né, Rodrigo? Mas assim, eu vou levantar um exemplo aqui. Vamos lá, você vai fazer um curso na VanWest, você vai ter 6 meses de estudo e depois 6 meses de trabalho, né? Geralmente, assim, é um programa com co-op. Num college público, como é que funciona? Eu vou fazer um curso de 2 anos em um college público e ele tem co-op, tá? Vou dar um exemplo. Aí, geralmente é assim, você vai fazer 8 meses, né, que são dois períodos de aula, você vai estudar, né, e pode trabalhar 20 horas semanais, depois você vai ter 4 meses de férias ou co-op, em que você vai ter um componente de trabalho, depois você volta para as aulas, né, e assim vai sucessivamente. Cada college, né, tem uma diferença, mas não é essa coisa do tempo de estudo ser igual ao tempo de trabalho, né? Você tem um componente de trabalho inserido. A grande diferença do PGWP, de um curso com PGWP e sem PGWP, é que depois o curso sem PGWP, depois que você termina essa parte de co-op, né, Rodrigo, você tem diversos caminhos que você pode seguir. Você pode ou se matricular em outro curso, ou você pode batalhar a sua imigração. Você pode, na verdade, você deveria batalhar a sua imigração durante o curso, né? Tem muita coisa que você pode fazer aí. E o curso com PGWP, depois que você termina ele, você tem um período de visto de trabalho no Canadá. Então, eu diria que esse é um ponto positivo, né, Rodrigo, de um curso com PGWP, que você tem mais tempo aqui no Canadá com visto de trabalho. Agora, vamos fazer o seguinte, eu diria que esse é o grande positivo do curso com a... A gente está falando muito de logística aqui também, né, com o PGWP. Agora vamos falar dos pontos positivos do curso que não tem o PGWP, os cursos em escolas particulares sem PGWP, no caso, a nossa querida VanWest. Como é que funciona? O que você vê de positivo? Porque você, Rodrigo,
escolheu ir por esse caminho e não por um caminho de um curso com PGWP. Lembrando, pessoal, isso aqui a gente está passando o máximo de informação para que você entenda, né, e escolha o seu caminho da maneira mais segura possível, né? Então, doutor Rodrigo, o que você viu de positivo ali? Você já falou um ponto, tem menos demanda, né? O college particular, ele vai ter menos demanda, né? E levanta para a gente o que você tem um horário mais regulares, né? E levanta para a gente o que você viu mais de positivo. Acho que são 2 pontos. Primeiro que você vai conseguir conciliar, né, mais o estudo e trabalho, fica mais fácil você conciliar um trabalho com estudo, porque o estudo vai demandar, não é que não vai demandar, não é aquela coisa oba-oba não, né, mas é muito mais fácil de você conciliar o estudo e trabalho estudando num college privado do que num college público, né, pelo menos é o que a gente vê de experiências aí dos alunos. A questão do horário fixo, né, que eu mencionei anteriormente, também isso também ajuda na questão do trabalho. O ponto bem positivo que a gente tem aqui da Von Esch é o suporte que nós temos para a colocação profissional dos alunos. Então, todos os nossos alunos, eles passam por uma orientação, né, individualizada para que eles possam identificar qual a potencialidade de trabalho deles aqui. Então, o nosso time aqui de colocação profissional, ele vai sentar individualmente com cada aluno e vai identificar o que os alunos já estudaram no Brasil, o que eles já trabalharam, identificar quais tipos de trabalho que eles vão querer aqui. E também observar qual a preferência do aluno, porque muitas vezes o aluno não quer trabalhar necessariamente naquilo que ele já trabalhava no Brasil, ele está buscando trocar de país e também trocar de vida profissional, né? Então, tem tudo isso que fica colocado na balança e nosso time aqui, expert nessa parte de colocação profissional, vai identificar a potencialidade. Você pode ir por aqui, esse tipo de trabalho fica legal para você. E também observando para aqueles que buscam processos, né, de imigração, eles também, né, depois de ter uma consultoria com o pessoal da M Canadá, né, do pessoal da 3RA, que vai dar esse tipo de orientação, trazer isso também para a mesa, né, para que a gente possa orientar de que forma poder alcançar esses objetivos profissionais aqui durante o co-op, né, o que acaba ajudando muito. A gente tem diversos casos, né, a grande maioria dos nossos alunos, eles já são alunos que já têm uma experiência profissional, então isso acaba ajudando muito na colocação profissional aqui, quando eles já chegam, né, quando eles estão aqui nessa parte de co-op, né, então eles vão poder trabalhar muitas vezes nas áreas que eles já têm experiências profissionais aí do Brasil, né, então isso acaba sendo bem positivo para a experiência que eles vão ter aqui no Canadá, não só pessoalmente, mas também, né, para quem visa processo de imigração. Vamos lá, então. Obrigado, meu querido. Eu diria que, assim, algumas coisas que eu vejo de muito diferente, que é importante as pessoas levarem em consideração, né, nessa questão, a diferença de um college público para o college particular, é que o college particular, né, e aí a gente está falando dos programas sem PGWP, eles tendem a ter um custo muito mais baixo, né, e eles têm uma entrada muito mais flexível, geralmente são cursos que começam todo mês ou de 2 em 2 meses, né, e uma outra coisa que eu acho interessante e geralmente a nota de inglês de entrada ela é menor do que de um college público, né, um programa com PGWP e tudo mais. A nota do inglês ela é menor de acesso. Então, com uma nota menor de acesso, você já consegue estudar e trabalhar no Canadá, porque hoje, não sei se você que está nos assistindo sabe disso, mas hoje no Canadá você não pode mais estudar e trabalhar se você estudar idioma. Então, assim, se você vem para um programa, né, com co-op, que é uma parte de estudo e trabalho, né, você pode trabalhar durante seu estudo e você tem um tempo de trabalho depois, né? E tem um nível de inglês para entrada muito abaixo de um college público. O que eu acho, né, Rodrigo, super interessante para aquelas pessoas, não, eu quero ir para o Canadá, já quero estudar e trabalhar, mas não tenho inglês lá em cima, o meu financeiro não está de acordo para fazer um college público agora, né? Então acaba que nessa caminhada, o college particular, ele acaba se tornando bem interessante, né, nessa equação, né? É importante, né, a pessoa saber, né, aquilo que a gente falou das limitações, né? Você não vai ter um PGWP no final, então é importante que você já tenha a sua caminhada mais amarrada. Eu sempre digo assim, Rodrigo, se você
quer optar por um college sem PGWP, um college particular sem PGWP, e você tem a intenção de migrar para o Canadá, sempre interessante você bater um papo com o pessoal da EMI Canadá também. Se você não tem um contato deles, é só pedir aqui nos comentários que a nossa equipe vai fazer. Porque eles são consultores de imigração, né? Eles podem já te tirar do Brasil um pouco mais amarrado, né? Você vai economizar bastante dinheiro com o seu curso, mas é interessante você saber aonde você está num processo de imigração. Foi o que o Rodrigo fez. Ele foi esperto, ele entendeu ali como é que funcionava o programa. Ele veio para BC, onde fica Vancouver, entendeu como é que funciona o BC PMP, para ele ver onde ele se encaixava nessa realidade, né? Então, assim, é interessante você saber essa caminhada, né? Em termos de estrutura, né, para a gente fazer essa diferença também, né, Rodrigo, um college particular, ele tende a ser muito menor do que um college público, né? Sim, na grande maioria, sim. Na grande maioria dos casos, você tem uma estrutura menor, mas que também isso tem um lado positivo e um negativo, né? Você não tem aquela estrutura enorme, mas ao contrário, você tem uma coisa mais pessoal, você tem mais contato, né? Com professores, né? Com o pessoal da sua turma, você tem esse lado também aí que é importante entender, né? Dentro dessa diferença, né? As salas são menores, né? Você vai acabar tendo mais contato com os professores, também com o staff. Acho que questão de suporte, né? Acho que acaba sendo mais intimista, né? Acaba sendo muito mais personalizado num college privado, não só na Van West, mas acho que de forma geral, do que num college público, que acabam tendo um grupo, né, de alunos muito maior. Não tem nem comparação a quantidade de alunos que normalmente os colleges públicos têm versus os colleges privados, né? Então tem toda essa parte de suporte, né, que também acaba fazendo bastante diferença aí para a experiência dos alunos. Perfeito, então. Olha só, só para falar que o pessoal está colocando as dúvidas aqui para a gente, né? Queria agradecer vocês, o Jorginho, a Jerusa, a Daiane, e falar que eu estou vendo aqui que o pessoal tá super interessado, né? Estou vendo aqui as perguntas e tal, como faz para emigrar com escola e poder trabalhar. Grande Jorginho, então aí a família pode estar junto nessa situação ou teria que fazer um college, eu e minha esposa, e a filha poderia estudar normalmente? Pergunta da Jerusa, boa tarde, sou cadeirante, minha filha e eu, meu esposo e um filho de 12 anos, como faço? Estou muito confusa, vocês podem me dar umas dicas? A Daiane, sou totalmente leiga. Bem, pessoal, vocês estão no lugar certo, né? Vocês estão no lugar certo, aqui na página, né? Do Canadá Summit, né? E vai acontecer nos dias 14 e 15 de abril, agora, a segunda edição do nosso Canadá Summit 2021, em que você vai ter a presença do nosso querido Rodrigo, ele vai estar lá, e diversos colleges públicos particulares aqui do Canadá. Você vai ter acesso a palestras sobre essa questão da imigração com a educação. Eu vi aqui que temos perguntas relacionadas a isso. A gente vai trazer um expert em imigração para falar isso, né, uma pessoa que é membro do ICCRC, que é uma OAB para consultores de imigração aqui do Canadá. Ela vai explicar como é que se dá esse encaixe e tudo mais. Não tem problema se você é leigo, né? A gente viu, né, Rodrigo, na primeira edição, tem gente que chegou leigo no evento e saiu assim um expert em Canadá, já sabendo, não sabendo tudo, mas já com bastante diretrizes, né? E depois o consultor da 3R Intercâmbio está trabalhando com esse pessoal para já fazer a caminhada para o Canadá, mas você vai entender essa essência, né? Eu e o Rodrigo estamos aqui falando sobre a diferença de college público particular, mas você vai ter muita informação durante as nossas lives pré-evento, e nos dias 14 e 15 de abril acontece o evento. Você não pode perder, a inscrição é gratuita. Eu vou pedir à nossa equipe para colocar o link aqui para você, tá? Nosso querido Rodrigo vai estar lá e você vai ter muita informação, vai poder perguntar coisas mais sobre a escola e tudo mais, e eu ouso dizer que é um evento completo, né, Rodrigo, em que você vai ter informações de todos os lados, como funciona as escolas, como funciona a ligação com a imigração, por exemplo, como trazer o seu animal de estimação para o Canadá, dicas para conseguir o seu emprego, profissionais de diversas áreas contando com segredos de entrar no mercado de trabalho aqui no Canadá. Então você não pode perder dia 14 e 15 de abril de 2021, né? Um evento completamente gratuito e online. É só clicar no link que a nossa equipe vai colocar aqui embaixo para vocês e nos vemos lá.
Rodrigo, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado aí pelas suas explicações, né, pelo seu tempo. E nos vemos já agora, no dia 14 e 15 de abril, não é isso? Não, com certeza. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu também, né, quando eu estava no Brasil, ficava vendo os vídeos do Chico, da Celina, né, para saber fazer meus planos, ou vendo, né, convidados que eles traziam. Então, é super importante, em vez de maratonar nesse final de semana aí, né, do dia 14 e dia 15, um Netflix, uma série Netflix, aproveitem, né, porque vai ter várias instituições que vão ajudar vocês, certamente, a estarem mais preparados para fazer a escolha para o melhor caminho para cada um de vocês. É isso aí. Obrigado, doutor Rodrigo. Um abraço enorme, um ótimo dia para você.